o Senhor vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Que alegria nesta manhã de domingo poder ter a oportunidade de entrar na sua vida, na sua casa, no seu coração, na sua mente, na sua alma, no seu inconsciente, subconsciente e inconsciente, com o programa Evangelho Cotidiano, a palavra de Deus que é anunciada e meditada. E hoje, Deus pode mudar o percurso da sua vida. Por isso, convido você a estar aberto à moção do Espírito Santo, que nesta manhã de 31 de dezembro, domingo, último dia do ano, e também celebramos o dia da Sagrada Família, e peço que já nessa manhã o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe conceda graça. O Senhor volte o rosto para você e lhe dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E peçamos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Vinde, Espírito Consolador, Espírito da verdade, tu que estás por toda parte e que tudo preenches, doador da vida, vem, fica comigo, purifica-me e salva-me. Espírito Santo, tu que és o amor eterno, vinde vivificar meu corpo, meu espírito e minha alma. Renova em mim teus 7 dons sagrados, para que eu carregue todos os dias os frutos do teu amor. Espírito Santo, faz com que eu te encontre pessoalmente para viver todos os dias contigo, para deixar-me conduzir e guiar por ti, para crescer na união com Deus, na comunhão que me permite ver Jesus em cada ser humano. Vem, Espírito Santo, sobre mim, sobre minha família, para curar o que foi ferido, para aquecer o que está frio e dobrar o que está rígido. Vem em minha história para transformar minha vida, meus gestos, minhas palavras, minha identidade profunda, a fim de que eu viva de tua vida e de teu amor em mim. O Santo Evangelho da nossa liturgia desse domingo está em Lucas 2, 22, 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele.
Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, ouvintes da palavra de Deus diariamente, através do nosso programa Evangelho Cotidiano, celebramos hoje o último dia do ano. O tempo passou e um novo tempo vai estar começando a partir de amanhã, 1º de janeiro. Nesse domingo, nesse tempo de Natal ainda, nós celebramos o dia da Sagrada Família. Amados, não nascemos magicamente, como uma varinha mágica, mas em uma família. E o que somos hoje como pessoa é fruto do amor que recebemos em seu seio. Devemos conhecer a própria história e nossas raízes, para a vida não se tornar árida. E agradecer a Deus pela família que temos e superar os conflitos e manter a harmonia familiar. Rezar juntos diariamente para pedir a Deus o dom da paz, a escuta e compreensão recíproca para superar conflitos e dificuldades, converter-se do eu ao tu, nunca ir dormir sem ter feito as pazes. Afinal, é no dia a dia que se aprende a ser família. Nela estão as nossas raízes e o que somos hoje. Como pessoa, é fruto de amor que dela recebemos. Precisamos, caro ouvinte, mergulhar naquele contexto familiar para sublinhar o tempo instável em primeiro aspecto concreto para nossa família. A família é a história da qual vivemos. Cada um de nós tem sua própria história. Ninguém nasceu magicamente, com uma varinha mágica. Cada um de nós tem uma história e a família é a história de onde viemos. Jesus é filho de uma história familiar. Viajou para Jerusalém com seus pais para a Páscoa e seu sumiço provocou grande preocupação em Maria e José. É belo ver Jesus inserido no laço dos afetos familiares, que nasce e cresce no abraço e na preocupação dos pais. Isso também é importante para nós. Viemos de uma história entrelaçada por laços de amor, e a pessoa que somos hoje não nasce tanto dos bens materiais que desfrutamos, mas do amor que recebemos, do amor no seio da família. Talvez não tenhamos nascido em uma família excepcional e sem problemas, mas é a nossa história. Cada um deve pensar, é a minha história. São as nossas raízes. Se as cortamos, a vida torna-se árida. E devemos pensar nisso na própria história. Ser família envolve aprendizado diário.
Deus não nos criou para sermos comandantes solitários, mas para caminharmos juntos, e devemos agradecer a Ele e rezar por nossas famílias. Deus pensa em nós e nos quer juntos, agradecidos, unidos, capazes de preservar as raízes. Outro aspecto concreto para as nossas famílias é aprender-se a ser família a cada dia. E volta-se a olhar novamente a realidade da Sagrada Família, onde nem tudo é perfeito. Existem problemas inesperados, angústias e sofrimentos. Não existe uma Sagrada Família dos santinhos. Maria e José perdem Jesus e, angustiados, o procuram para encontrá-lo 3 dias mais tarde. E quando sentado entre os mestres do templo, ele responde que deve cuidar das coisas de seu pai. Eles não entendem. Eles têm necessidade de tempo para aprender a conhecer seu filho. O mesmo vale para nós. A cada dia, em família, é preciso aprender a ouvir e a compreender-se, a caminhar juntos, a enfrentar os conflitos e as dificuldades. É o desafio diário que é superado com a atitude correta, com as pequenas atenções, com gestos simples, cuidando dos detalhes das nossas relações. E isso também nos ajuda muito a conversar em família, conversar à mesa, o diálogo entre pais e filhos, o diálogo entre os irmãos, nos ajuda a viver essas raízes familiares que vêm dos avós, o diálogo com os avós. Antes o tu, depois o eu. E como então se faz isso? Convidando a olhar para Maria, que no Evangelho de hoje diz a Jesus: teu pai e eu estávamos à tua procura. Teu pai e eu. Não diz eu e teu pai. Antes do eu existe o tu. Na Sagrada Família, antes o tu e depois o eu. Para preservar a harmonia da família, é preciso combater a ditadura do eu. Quando o eu se inflama, é perigoso. Quando, em vez de nos ouvirmos, jogamos os erros na cara. Quando, em vez de termos gesto de cuidado para com os outros, nos fixamos em nossas necessidades. Quando, em vez de dialogar, nos isolamos com o celular. É triste ver no almoço uma família, cada um com o seu celular, sem falar, cada um fala com o seu celular. Quando nos acusamos mutuamente, sempre repetindo as mesmas frases, encenando uma comédia já vista onde cada um quer ter razão e no final impera um silêncio frio. Família é o nosso tesouro. Então, um conselho já dado em tantas outras oportunidades para os casais, como a vida em família. Nunca ir dormir sem antes ter feito as pazes. Caso contrário, no dia seguinte haverá uma guerra fria, e esta é perigosa, porque dará início a uma história de repreensões, de ressentimentos. Quantas vezes, infelizmente, entre as paredes da casa, dos silêncios muito longos e de egoísmos não tratados, nascem e crescem conflitos. Às vezes, chega-se até mesmo a violências físicas e morais. Isso dilacera a harmonia e mata a família. Convertamo-nos do eu ao tu. O que deve ser mais importante na família é o tu. E a cada dia, por favor, reze um pouco juntos. Se puderem, façam um esforço para pedir a Deus o dom da paz em família. E vamos todos nos comprometer, pais, filhos, igreja, sociedade civil, a apoiar, defender e proteger a família, que é o nosso tesouro. Que a Virgem Maria, esposa de José e mãe de Jesus, proteja as nossas famílias e que a bênção do Pai, o amor do Filho e a força do Espírito Santo
esteja convosco em toda parte e para sempre. Amém.